Olá, mais uma vez estamos juntos na presença de Deus. E hoje quem vai compartilhar a palavra conosco é o pastor Douglas Pereira. O renomeado biólogo americano Edwin Grant Coughlin afirmou: a probabilidade da vida ter surgido por acidente é comparável à probabilidade de um dicionário completo ser resultado da explosão em uma indústria gráfica. Um criador, sim. A Bíblia apresenta o ser todo-poderoso como sendo originador e mantenedor de todas as coisas, Deus. O livro do Apocalipse, além de fazer muitas menções à criação do mundo e nos remeter constantemente ao livro do Gênesis, apresenta o inquestionável retrato do Criador. Na mensagem de Cristo à igreja de Laodiceia, lemos Apocalipse 3, verso 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Muitas verdades importantes e essenciais podem ser extraídas do texto que acabamos de ler. A primeira delas, que gostaria de destacar, é a afirmação do Senhor acerca da sua própria integridade, a testemunha fiel e verdadeira. Uma das definições sobre o que é uma testemunha, segundo o dicionário Michaelis, é pessoa que assiste a determinado fato contestado ou dele tem conhecimento e é chamada a juízo a fim de depor desinteressadamente sobre o que souber a respeito desse fato. Em uma sociedade que se questiona a criação do mundo por um ser todo-poderoso, levanta-se uma testemunha que presenciou a própria criação e pode confirmar que não existimos por acaso. Houve um Criador. O caráter desta testemunha, Jesus Cristo, é inquestionável e seus ensinamentos e afirmações são verdadeiros. A segunda verdade que gostaria de ressaltar é que Cristo não aceitou, subscreveu a teorias que dizem que o universo é eterno ou que ele surgiu por si próprio ou por acaso. A criação teve um início no tempo. Cremos que o mundo que conhecemos foi criado em 6 dias literais por meio e através de Deus. A terceira verdade a realçar é que antes da encarnação, o Verbo teve papel ativo no processo da criação, o princípio da criação de Deus. Na realidade, Jesus é o Criador de todas as coisas. Essa verdade é apresentada em outras partes do Novo Testamento. No Evangelho de João, capítulo 1, versos 1 a 3, nós lemos: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Já em Colossenses 1, versos 15 a 17, o apóstolo Paulo, falando sobre Jesus, escreveu: ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Agora lemos em Hebreus 1, verso 2. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. A Bíblia é clara. Cristo é o originador, o fator causativo da criação. Ele é o princípio da criação de Deus. Agora, um ponto importante a destacar é que o termo princípio, que temos em Apocalipse 3, verso 14, vem da palavra grega arquê, que aparece aproximadamente 55 vezes no Novo Testamento e é usada de várias formas e sentidos. No texto em questão, ela denota a ideia de causa ou origem pela qual alguma coisa tem o seu início. É importante termos claro esse aspecto, porque uma das primeiras heresias que surgiu no meio do cristianismo negava a completa divindade de Jesus. Conforme esta heresia, Jesus não era o coeterno com o Pai. Ele teria sido o primeiro a ser criado, distorcendo o conceito de o princípio da criação de Deus. Ainda hoje, existem denominações que creem dessa maneira, contrariando todo o ensinamento bíblico. Porém, até um dos teólogos mais liberais, William Barclay, em seu livro Revelação de João, repudiou essa visão.
Ele declarou que arquê significa que Jesus foi o fator causativo de toda a criação. Ele foi aquele que começou o processo de criação e iniciou a obra da criação. Meu querido, minha querida, o Apocalipse apresenta o retrato de Cristo como sendo o Criador de todas as coisas. Ele fez e mantém toda a sua criação. A despeito do pecado, podemos ver as suas digitais em toda a obra criada. Eu posso ver o seu polegar em mim, em você. Agora, Jesus deseja restaurar a sua criação ao seu estado original. Ele almeja eliminar da história da humanidade toda lágrima, sofrimento, dor e morte. Ele anseia transformar por completo a sua vida. O que você está esperando para submeter-se completamente ao Criador do Universo? A entregar-se totalmente a Ele. Ele te chama e te aguarda neste momento. Aceite o seu convite, orando comigo. Eterno Deus, desejamos entregar a nossa vida ao Criador do Universo. Que cada pessoa que escuta a minha voz possa sentir nesse exato momento a presença transformadora de Cristo em seu ser. Que a verdadeira paz que provém de Jesus possa alcançar cada um de nós. É no nome de Cristo que oramos. Amém. Até a próxima semana. E não se esqueça que a nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante e bela à medida em que Jesus toma conta do nosso ser e nos tornamos um com Ele. Lembre-se, nada na vida é mais importante do que estar na presença de Deus.